Imagine descobrir um dinossauro completamente novo em um país onde quase ninguém espera grandes descobertas desse tipo. Agora imagine que esse dinossauro quase desapareceu para sempre. Não por milhões de anos, mas por um evento recente, trágico e muito real. Essa é a história de um dos fósseis mais importantes já encontrados no Brasil, o Aratasaurus Museu Nacionale. A história do Aratasaurus começa no interior do estado do Ceará, na famosa Chapada do Araripe, uma das regiões mais importantes do mundo quando o assunto é fossilização. Foi ali, em rochas com cerca de 110 milhões de anos, do período Cretáceo Inferior, que os primeiros vestígios desse dinossauro foram encontrados. Mas, diferente de muitos achados científicos feitos por grandes equipes internacionais, esse fóssil tem uma origem muito mais próxima da realidade brasileira. Ele foi inicialmente coletado por trabalhadores locais e acabou chegando às mãos de pesquisadores. O fóssil foi então levado para estudo no Museu Nacional, uma das instituições científicas mais importantes da América Latina. E foi ali que os cientistas perceberam algo surpreendente. Eles estavam diante de uma espécie completamente nova. O nome Aratasaurus Museu Nacionale não foi escolhido por acaso. Arata, na língua indígena tupi, significa nascido do fogo. Já Saurus vem do grego e significa lagarto. Ou seja, o nome completo pode ser interpretado como o lagarto nascido do fogo do Museu Nacional. O Aratasaurus era um dinossauro terópode, o mesmo grande grupo que inclui predadores famosos como o tiranossauro. Mas diferente desses gigantes, ele era relativamente pequeno. Ele tinha o tamanho de um humano adulto, mas com uma anatomia muito mais ágil e adaptada para caça. Seu corpo era leve, com pernas longas e musculosas perfeitas para correr. Os braços eram relativamente curtos, mas funcionais, com mãos capazes de agarrar presas menores. Sua cauda longa ajudava no equilíbrio, especialmente durante corridas rápidas ou mudanças bruscas de direção. E como muitos terópodes desse período, é bastante provável que o Aratasaurus tivesse algum tipo de cobertura de penas. O Aratasaurus pertence ao grupo dos Celurosauria, um ramo evolutivo extremamente importante. Esse grupo inclui desde pequenos dinossauros ágeis até as aves modernas. Sim, de certa forma, o Aratasaurus está mais próximo de um pássaro do que de gigantes como o T-Rex. Isso faz dele uma peça-chave para entender como os dinossauros evoluíram ao longo do tempo, especialmente na América do Sul, que ainda tem muitas lacunas no registro fóssil. Com base em sua anatomia, o Aratasaurus provavelmente era um carnívoro ágil, especializado em capturar presas pequenas. Sua dieta pode ter incluído pequenos vertebrados, lagartos, insetos grandes, talvez até filhotes de outros dinossauros. Ele não era um predador de topo, mas sim um caçador oportunista. Seu corpo leve e velocidade indicam que ele dependia mais de agilidade do que de força bruta. Embora não possamos observar diretamente seu comportamento, os cientistas fazem inferências com base em parentes próximos. O Aratasaurus provavelmente era ativo e alerta. Tinha comportamento territorial moderado, podia viver sozinho ou em pequenos grupos. Com membros da própria espécie, pode ter havido disputas por território ou parceiros. Já com outros dinossauros, ele provavelmente evitava confrontos diretos com animais maiores. Sobrevivência, para ele, significava não chamar a atenção de predadores maiores. O Aratasaurus viveu cerca de 110 milhões de anos atrás, muito antes do evento que extinguiu os dinossauros não avianos. Isso significa que ele não desapareceu por causa do famoso asteroide. Na verdade, sua extinção provavelmente está ligada a fatores como mudanças climáticas locais, alterações no ambiente, competição com outras espécies, transformações ecológicas ao longo do tempo. Ou seja, ele desapareceu muito antes do fim dos dinossauros em um processo natural de evolução e substituição. Em 2018, um dos maiores desastres da história da ciência brasileira aconteceu. O Museu Nacional pegou fogo. Milhões de itens foram destruídos, fósseis, documentos, artefatos históricos. Décadas, até séculos de pesquisa perdidos em poucas horas. E o Aratasaurus estava lá dentro. Por um momento, acreditou-se que ele também havia sido completamente destruído. Mas então, algo inesperado aconteceu. O fóssil do Aratasaurus estava preservado em uma laje de calcário extremamente resistente. Essa rocha funcionou como uma espécie de escudo natural contra o calor intenso do incêndio. Apesar de danos, rachaduras e perda de algumas partes, uma porção significativa do fóssil sobreviveu. E isso foi o suficiente. Os cientistas conseguiram recuperar informações essenciais e, em 2020, anunciar oficialmente a nova espécie. Ou seja, mesmo depois de enfrentar milhões de anos enterrado, pressões geológicas, mudanças climáticas e um incêndio devastador, o Aratasaurus ainda conseguiu sobreviver tempo suficiente para contar sua história. Talvez o Aratasaurus nunca tenha sido o maior, nem o mais forte, nem o mais famoso dinossauro que já existiu. Mas ele é, sem dúvida, um dos mais simbólicos, porque sua história não fala apenas sobre o passado distante da Terra, ela fala sobre perda, resistência e sobre como algumas histórias são grandes demais para desaparecer. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se não gostou, se justifique abaixo nos comentários. Os comentários também irão servir para críticas, sugestões
e elogios, por isso podem usar e abusar dos comentários. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Não esqueça também principalmente de divulgar este canal em mais outras redes sociais e marque aqueles seus amigos que gostam de curiosidades sobre animais, dinossauros e curiosidades gerais sobre a vida, principalmente a pré-histórica. Para quem não me conhece, me chamem DP.